A Operação Tabajara. A Polícia Federal entrega ao PGR, né, o relatório de indiciamento de Bolsonaro e um grupo de militares, civis, jornalistas, enfim, 37 pessoas. Uma narrativa extremamente minuciosa, com detalhes, com provas. É a história do golpe que começa com o descrédito das eleições. Ou seja, as pessoas imaginam que a Polícia Federal está pontuando aqueles aspectos que a sociedade conhece, do dia 8, dos encontros dos militares. Não, ela fez toda a história na linha do tempo, como começou, ou seja, o processo do golpe que eles imaginavam que seriam o desfecho final das eleições de 2023, com a deposição do Lula, né? Aliás, a eleição de 22, a posse de Lula em 23, que seria a apoteose de toda essa narrativa, de toda essa história que eles compuseram. Tabajara porque quando se pensa em golpe de Estado, em que se usa forças militares, uma das coisas mais elementares é que não existe prova, não existe absolutamente nada. Por exemplo, no Brasil hoje se fala sobre a Revolução de 64 como um afastamento do Jango Goulart. Na verdade, foi um movimento entre pouquíssimas pessoas, 3 ou 4 generais e alguns civis, que fizeram a distribuição da famosa verdinha que chegou num avião em São Paulo para conseguir a adesão do último general. Então, não ficou nenhuma prova, não existe essa mala preta, não aparecem as verdinhas e todos foram para casa de pijama recebendo o seu soldo normalmente, e o país entra numa ditadura de 21 anos. Nesse não, esse eles deixaram impressão digital, documentos, celulares, ou seja, numa operação típica de país de terceiro mundo, de repúblicas de banana, em que eles não imaginam que um telefone celular, mesmo com mensagens apagadas, desligadas, é possível se recuperar. Então, a Polícia Federal, extremamente competente, fez a descrição, a narração de todos os atos políticos, eventos que ocorreram durante esse período, que faziam parte de todo o processo, de todo o projeto de tomada do poder. Não foram fatos isolados. A questão de descrédito do TSE, das eleições, a xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal, aqueles discursos que ele fez na porta do quartel, e, enfim, a apoteose do dia 8 de janeiro, no qual Bolsonaro tem a certeza de que o golpe não deu certo e ele foi embora para os Estados Unidos. Essa é a realidade. A verdade é esta. Não tem o que escapar. 880 páginas descritas em detalhes e com provas. Há um aspecto que a defesa de Bolsonaro vai alegar e que eu acho interessante a gente discutir esse assunto, que é o fato da famosa imagem do Alexandre, que é o delegado, é o juiz, ou seja, assumiu todas as funções. O problema é o seguinte, eu acho que isso a sociedade precisa saber. O Constituinte de 88, quando fez a Constituição de 88, nunca imaginou que o país, no século XX, à beira do século XXI, teriam 2 presidentes com crimes contra o Estado,
contra o Estado. O Lula contra os recursos financeiros do Estado, o crime de peculato, e o Bolsonaro, golpe de Estado. Porque quem julga presidente da República é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal penal, é um tribunal constitucional. Porque a figura de Alexandre de Moraes com todas essas funções, por uma decisão interna de uma norma do Supremo Tribunal Federal, em que o presidente da época, o Toffoli, nomeia Alexandre de Moraes para coordenar esse processo penal contra os indícios dos dois presidentes da República. Então não existe nada de anormal, não existe nada de inconstitucional, não existe nada de irregular. É um caso único no Brasil, que nunca se imaginou, talvez o Constituinte nunca passou pela cabeça dele, que dois presidentes consecutivos fossem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Quando na Constituição o crime contra o presidente da República se fala sobre a soberania, sobre atos que põem em risco a soberania brasileira. Não falar de desvio de dinheiro, de caixa 2, de golpe de Estado, utilizando toda a máquina do Estado. Portanto, está perfeitamente dentro do conceito jurídico, dentro das teses jurídicas, e não venham com essas ideias absurdas. Eu sempre termino as minhas preleções com pena do Brasil. E hoje talvez seja talvez a mais emocionante. Pobre Brasil.